Então, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje é segunda-feira, né? Tenham todos uma ótima semana. E para iniciar nossas aulas dessa semana, eu vou iniciar com a disciplina de ciências. Vocês lembram que na semana passada a gente falou sobre fungos e esta semana eu prometi que a gente ia falar sobre bactérias. Para introduzir o assunto, eu separei essa foto aqui, né? Que eu mostrei a vocês semana passada, expliquei que essa crosta branca, esse tecido branco na língua, é causado por fungos, mas como essa semana a gente está falando sobre bactérias, posso acrescentar que além de fungos, esta língua, né, com esse tecido branco, com essa camada branca, ela possui também bactérias. Professor, e o que causa isso? Uma má escovação bucal, entenderam? Então, além de fungos, esta língua aqui, né, que a gente pode chamar essa camada branca de saburra, ela possui bactérias também. Bom, e as bactérias, elas são divididas em dois grupos, como igual aos fungos, que existem fungos bons e ruins, as bactérias também existem as boas e as más bactérias. E é nessa aula que a gente vai fazer a diferença entre elas. Quais são as bactérias boas e quais são as bactérias ruins. Bom, pessoal, vamos dividir a nossa aula hoje em dois grupos. Por exemplo, vamos falar sobre os grupos das boas bactérias e os grupos das más bactérias. Para iniciar a aula de hoje, eu vou falar sobre as boas bactérias. Mas antes, eu vou rodar um vídeo para vocês de uma propaganda de um produto chamado Activia, que é um iogurte que ajuda no bom funcionamento do intestino, ok? Então eu vou rodar o vídeo para vocês. Tenho certeza que vocês já viram esse comercial na televisão e logo após eu vou explicar o que é que tem a ver este iogurte chamado Activia com as bactérias. Por mais que me planeje, eu sei que ao longo do ano vou passar por 300 situações estressantes, 1.100 refeições e 730 lanches com alguns deslizes nutricionais. E às vezes o intestino sai do ritmo. Para me ajudar com isso, aceitei o desafio Activia. Me preparo todos os dias com Activia e hábitos saudáveis. Só Activia tem DAN regulares que ajudam a colocar o intestino no ritmo. Participe do desafio Activia. Você satisfeita ou seu dinheiro de volta? Então, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, professor, eu ainda não entendi. Vamos lá, calma aí que eu vou explicar. Ó, as bactérias boas, elas são chamadas de probióticas. Probióticas é o nome de um grupo de bactérias. E dentro das probióticas existem os lactobacilos. E os lactobacilos é um tipo de bactéria boa que está presente em alguns iogurtes, por exemplo, no Activia. O iogurte Activia possui nele a composição de alguns probióticos, ou seja, bactérias. Então quer dizer, professor, que se eu tomar algum iogurte que tenha lá na sua composição probióticos, eu estou tomando bactérias? Isso. Mas não se alarme, porque essa bactéria é uma bactéria do bem, ou seja, uma bactéria que vai ajudar o seu corpo, que vai proteger o seu corpo e vai fazer você ficar mais forte, né, com mais saúde. Mas também existem as más bactérias. E essas más bactérias é que causam doenças no nosso corpo. Algumas doenças causadas pelas bactérias parasitas é o coqueluche, é a lepra, é a tuberculose. Né? Existem também outras doenças causadas pelas bactérias parasitas. Essas bactérias parasitas, pessoal, elas podem ser combatidas quando a gente toma antibióticos. Lógico que a gente não vai, né, saindo por aí tomando antibiótico. Primeiro tem que se passar no médico, tem que fazer uma avaliação do seu estado de saúde e é o médico que vai dizer o que é que você deve tomar ou não. Mas, de maneira geral, o que é que combate essas bactérias, essas más bactérias,
é os antibióticos. Só para revisar o que eu já falei, as bactérias elas são divididas em dois grupos, as boas e as más bactérias. As boas bactérias fazem parte do grupo dos probióticos e uma dessas bactérias é chamada de lactobacillus. Ou seja, quando vocês ouvirem em algum comercial de TV ou outro professor ou alguém falar lactobacillus, vocês vão lembrar. Lactobacillus é uma bactéria boa que faz parte do nosso corpo. Já as bactérias parasitas são as bactérias más. Essas bactérias más é que causam doenças no nosso corpo. Então, no nosso corpo é composto de bactérias, né? Mas existem as boas e as más. Então a gente tem que fazer de tudo para que as nossas bactérias boas fiquem melhores ainda e que protejam o nosso corpo de qualquer outra bactéria ruim, né? Então ficou claro, pessoal, até aí sobre o que é bactérias, o que é fungos. Eu vou colocar aqui no final do vídeo a aula sobre fungos, né? Você só é clicar que vai direto para a aula sobre fungos. E para quem não viu essa aula, já aproveita e vê. Quem já viu e quer rever, aproveita e dá uma revisada sobre o que é fungos. Mas até aí ficou claro o que é fungos e o que são bactérias. Fungos e bactérias são dois micro-organismos parecidos, né, em alguns aspectos, que têm a sua classe boa e a sua classe ruim. E, de uma certa forma, não tem como a gente eliminar eles, né? Porque se a gente eliminar as bactérias, a gente vai estar eliminando também aquelas bactérias boas. E é algo que a gente não pode fazer. Então, quando alguém lhe perguntar, tu tem bactéria? Você diga que tem. Mas, se Deus quiser e graças a Deus, você só tem boas bactérias no seu organismo. E você só se alimenta de bons fungos. Quando alguém estiver comendo um pão, você chega e diz assim, olha, tu tá comendo fungo. Né? Só para fazer essa brincadeirinha com a pessoa, porque realmente a pessoa está comendo um pouquinho de fungo ali, porque na hora de fazer a fermentação do pão, tem um pouquinho de fungo ali. Na cerveja, no vinho tem fungo, em alguns medicamentos também tem fungo, e champignon, né? Champignon é um cogumelo muito chique, né? Usado por pessoas ricas, muita gente rica come muito champignon. Champignon é um tipo de fungo. Então, pessoal, tenho certeza que ficou claro para vocês, né, nessas duas aulas de ciências, o que são fungos e o que são bactérias. Na próxima semana, a gente vai fazer uma atividadezinha sobre fungos e bactérias. Ok? Então, tenham todos uma boa segunda-feira. Quem já assistiu a aula de língua portuguesa, né, sabe que já tem uma atividade. E quem não, vá lá no grupo, olhe a aula de língua portuguesa e assista, que está muito boa, ok? Então, fiquem todos com Deus e até a próxima aula de ciências.